Amém? Havia um certo homem, mestre de obra, deixa marcadinho aí. Havia um certo mestre de obra que trabalhava para uma empresa de construção, e esse homem ele era muito apreciado nessa empresa, muito embora os seus chefes não faziam transparecer muitas vezes, mas ele era uma pessoa querida nessa empresa. E ele trabalhou muitos anos lá. E estava faltando pouco tempo para ele aposentar, cerca de 100 a 90 a 100 dias para a aposentadoria dele. E então, numa conversa, um dos diretores que gostava muito dele o chamou na sua sala e disse: olha, fulano, esse ano você se aposenta, daqui a 3 meses você vai se aposentar. Mas nós gostaríamos, porque você é um homem dedicado, bom no seu trabalho, nós gostaríamos que você fizesse uma última casa. A diferença é que em todas as outras casas que você fez, você tinha um orçamento, você tinha um valor para gastar. Nessa casa que você vai construir, você não tem um orçamento, você pode usar o melhor material, contratar os melhores homens e fazer essa casa da melhor forma possível. Só que esse senhor, ele já estava tão cansado, ele já estava tão fadigado do serviço, e quando ele ouviu isso, ele ficou tão chateado, ele pensou: puxa vida, só falta 3 meses para eu me aposentar, e esses caras ainda querem que eu faça mais uma obra. E ele ficou muito chateado com essa informação, mas, porque ele precisava cumprir o tempo de serviço, ele sai e vai construir essa casa. O local era um local bem localizado, a empresa conseguiu um local bom. E então ele começou a contratar as pessoas, e ele contratou os pedreiros mais ou menos, ele contratou pessoal, a mão de obra mais ou menos, ele começou a contratar, comprar material mais ou menos, não era aquele material de boa qualidade, porque ele estava muito chateado, porque ele tinha que fazer mais uma obra. Depois de 3 meses, finalmente, ele terminou aquela obra, fez um paisagismo muito xoxo, muito fraco, mas terminou a obra. E então os patrões vieram supervisionar a obra. E quando eles vieram supervisionar a obra, olharam a obra, e aquele mestre de obra foi entregar a chave da casa para eles. Eles disseram para ele: não, essa chave não é para nós. Essa chave é para você. Essa casa que nós te mandamos construir é o nosso presente, é a nossa gratidão pelo tempo que você trabalhou para nós durante toda a sua vida. E esse homem olhou para as pessoas e olhou para a construção que ele tinha feito, e ele pensou: puxa vida, se eu soubesse que eu estava construindo para mim, eu teria me dedicado mais, eu teria feito melhor, eu teria colocado as melhores coisas. Essa história é para entrar naquilo que eu quero conversar com vocês hoje. Da mesma forma que esse homem estava construindo algo, o Senhor também confiou algo para nós construirmos. Imagine o homem que agora vai morar numa casa que ele construiu, Cícero, com o pior material, né? Com a pior tinta, com os piores azulejos, com o pior acabamento. Agora ele vai ter que morar lá. E a vida desse homem não é diferente da vida da maioria das pessoas hoje. Irmã Luciana, se eu não me engano, na matemática, qualquer operação com algo infinito é igual a zero, né?
Se você fizer qualquer das operações com algo infinito, tipo 10 dividido pelo infinito, é igual a quê? 0. 100 multiplicado pelo infinito, 0. 200 mais o infinito é 0, tudo é 0. Porque o infinito não pode ser comparado com nada. Agora você imagina que a palavra profética para nós esse ano, Getúlio, é investindo na eternidade. O que é que nós podemos, Arnaldo, pegar nessa vida e comparar com a eternidade? Isso vai ter algum peso, vai ter algum valor? Não, não vai. Porque eu estou vivendo hoje uma coisa insignificante comparado com a minha eternidade com Deus. Só que o problema é que como eu irei viver a minha eternidade é determinado hoje. É determinado agora, enquanto eu estou aqui, nesse cisco insignificante de vida. Não importa se você viver 200 anos, que ninguém chega na nossa época. Não importa se você viver 100 anos, 120, é um cisco em relação ao que você vai viver na sua eternidade. E nós perdemos tempo nessa nossa construção, aborrecidos, chateados com pessoas, situações, circunstâncias, e acabamos que nós estamos construindo uma eternidade que não é aquela que nós desejamos. Aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, é o trilho da nossa palavra profética esse ano. O que é que ele diz? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, preste atenção nisto, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E queridos, quando nós falamos de trabalho, ô Cícero, deixa eu tomar um pouquinho dessa água que eu estou seco. Num dia de hoje, Cícero, o cara trabalha a semana inteira, acordando pelas madrugadas, um dia de domingo ele quer brincar, descansar. Normalmente o futebol é domingo à tarde, né? Vem os melhores momentos depois das 6 horas da tarde. Você quer ir para um culto? Você, o eu, a sua carne, a sua pessoa, dificilmente, né? Você quer ficar em casa mesmo, sentado no seu sofá com o controle na mão, passando os canais. Fazer as coisas no Senhor é trabalho, por isso ele diz, o teu trabalho no Senhor não é vão. Porque servir a Jesus é prazeroso? É, mas dá trabalho. Arnaldo, dá trabalho, Arnaldo. Sair de casa, com os amigos, com as pessoas falando, com as festas em vista, com os convites para você ir buscar a Deus, dá trabalho. Não tem melhor coisa no mundo, mas dá trabalho. E ele está nos dizendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O apóstolo Paulo continua escrevendo aí em Coríntios, volta um pouco algumas páginas para o capítulo 9. No capítulo 9, olha o que ele diz no versículo 25. Capítulo 9, versículo 25. Quem achou, diga amém. Eu imagino que
Toda pessoa que trabalha, ela está buscando alguma coisa. Se ela não estiver buscando algo, existe qualquer tolice aí na sua pessoa. Porque toda pessoa que trabalha, ela está buscando algo, ela está buscando um prêmio. Amém? Se você não quer, você não faz. Se você quer, você tem que fazer. Sim ou não? Se você não quer ter condições de bancar as suas despesas, você não faz nada em relação a isso. Mas se você quer ter, você vai fazer. Então, todo que trabalha, busca alguma coisa. Também aquele que se esmera em algo, ele quer alcançar alguma glória. E o apóstolo Paulo vai usar um exemplo muito legal aqui. Ele vai usar o exemplo de um atleta. No capítulo 9, e no versículo 25, ele diz assim, ó, todo atleta em tudo se domina. Amém? Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Aqueles quem? Os atletas. Todo atleta em tudo se domina. E isso aqui, queridos, é algo que nós não podemos falar em uma reunião só. O que é o domínio que um atleta tem que ter para ele ser o que ele é? Está aqui o meu amigo, Sábio Formiga, querendo perder 10 quilos, né? Comprou o patins, viu, irmãos? Só que o patins deu um baile nele. Sabe por quê? Porque ele não se dominou. Ele deu uma deslizada e ele achou que ele já podia o que ele não podia. E ele foi fazer o que ele não podia quando ele não estava pronto ainda. Se arrebentou todinho e continua com os 10 quilos que ele queria perder. Um atleta, querido, para ele chegar aonde ele chega, quem gosta aqui de lutas, MMA, ou sei lá, como é que chama? MMA, né? Vocês já viram que os atletas, antes de entrar no ringue, eles têm que passar por exames médicos, por pesos e medidas? Vocês já viram? Você acha que o atleta que tem que pesar um determinado quilo, ele come tudo o que ele quiser? Em tudo se domina. Um jogador de futebol, todo mundo sonha em ser jogador de futebol. Mas vocês já viram o que eles têm que fazer para entrar num campo? Hoje, queridos, hoje, fazendo uma comparação com cerca de 40, 50 anos atrás, o esporte, o futebol evoluiu absurdamente. Se isso a gente não dá conta, se fosse nós agora, a gente ia ficar de língua para fora. O sistema de treinamento, de preparação física, de condicionamento físico, é ferrenho em cima desses caras. Sabe, quando eles dão uma arrancada, nós pensamos em sair, os caras já estão lá do outro lado já. Porque eles treinam para isso, eles se condicionam para isso. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que para uma coroa corruptível, o que quer dizer, querido? Que não permanece. Para uma coroa que vai acabar, que vai chegar a um ponto que ninguém mais lembra. Quem foi que ganhou a Copa a última Copa? Quem ganhou? Hã? A última Copa do mundo, quem ganhou? Quem foi? França. Alguém, pelo amor de Deus, me socorre. Quem assiste futebol aí? Qual foi a última seleção a ganhar a Copa do Mundo? Kennedy, pode dizer, que ajuda nós aí. Foi a França? Não pode perguntar ao Google. Quem ganhou a penúltima Copa? Quem ganhou a antepenúltima? Hã? A antepenúltima.
Olha, a Copa é de 4 em 4 anos, então não. Foi a Espanha, antes da Espanha, quem ganhou? E antes do Brasil, quem ganhou? Hein? Você sabe o que significa corruptível, Cícero? Ela não será lembrada. As pessoas vão se esquecer, cara. A gente luta, Cícero. A gente luta, batalha para conquistar coisas. Ivete, a gente batalha para fazer as coisas. Ivete, quando a gente for dessa vida, algumas pessoas vão chorar. Mas vai passar 1 ano, elas não choram mais. Vai passar 2 anos, ela não chora mais. Sabe o único que se lembra de ti por toda a eternidade? Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele nunca vai esquecer de nós. Mas todo mundo vai esquecer de nós um dia. Só que nós damos tanta importância para isso que passa e deixamos descuidado de qualquer maneira a nossa eternidade. Nós não investimos nela, nós não dedicamos tempo a ela, nós não sabemos como edificar essa eternidade, mas é nossa responsabilidade. Queridos, o sangue de Jesus nos deu acesso à eternidade. Pela fé sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé. Nós lemos isso aqui outro dia. Isso o suficiente, todo mundo é salvo. Mas como você vai viver a sua eternidade, depende de você. Depende do que você faz aqui. A obra não pode ter participação na sua salvação. A salvação é graça, é favor imerecido. Mas a nossa eternidade é diferente. Eu determino aqui. E eu determino com minha atitude, com as minhas intenções e com as minhas atitudes. Por que com intenção, Cícero? Porque muita gente faz as coisas corretas com intenção errada. Tem muita pessoa cristã que ama Jesus, que tem pago o preço ao longo de anos, que estão fazendo coisas corretas, mas com a intenção, com a motivação errada. E aí, ao invés dela ganhar uma coroa incorruptível, ela vai ganhar qualquer outra coisa. Ainda vai ser bom, porque mesmo se for para me passar rodo no chão, na eternidade, com Cristo, seria algo maravilhoso. Mas ele tem coisas muito melhores. O apóstolo Paulo continua o texto e diz: para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, assim como? Assim como um atleta. Um atleta que se domina em tudo, que se esmera em tudo, que se sacrifica em tudo. Paulo também está dizendo assim também eu, ou seja, como atleta, não sem meta. Qual é a meta? O que te faz congregar? O que te faz de semana a semana buscar a presença de Deus? O que é que te move? Sabe, eu estive na África durante 10 anos. Nesses 10 anos eu posso contar na palma da minha mão quantas pessoas realmente tiveram uma visão da eternidade. Havia muitas pessoas nos cultos, mas eu posso contar na palma da minha mão quantos realmente vislumbraram a eternidade. Sabe o que é que eles queriam? Uma coisa que era muito forte para o africano. Ele participa de um culto, de uma missa, de uma congregação, de alguma coisa, para que quando ele morrer, tenha bastante pessoas no velório dele. É uma das motivações que levam as pessoas para o culto. Há outras motivações, tipo o meu amigo sempre vai, então eu vou também. Não sei muito acerca de Deus, mas eu acho que é importante a gente ter um relacionamento com Deus, então eu vou ao culto para me manter de boa com Ele. Qual é o nosso alvo? Não, eu vou porque tem um baixo lá que ninguém toca, então eu vou lá tocar esse baixo.
Qual é o nosso alvo? Não, eu vou lá porque o meu pai é o pastor da igreja, então eu vou lá para fazer a média. Qual é o nosso alvo? Por que nós corremos? Paulo está dizendo que ele corria não sem meta, não sem objetivo, não sem alvo. O que é que tem levado multidões para determinados eventos, Tamires? Por que nós oramos? Por que nós nos prostramos? O que é que nós queremos? Nós vimos a eternidade? Ou nós só estamos pensando em satisfazer algo aqui? Não sem meta, assim luto, versículo 26 eu estou, não como desferindo golpes nos ares. Você já viu, o cara fica dando murro em quê? Aquele que corre atrás do vento, ele está correndo atrás de quê? O que é que ele quer alcançar? Então, Arnaldo, nós teremos algumas coisas que nós não podemos deixar de lado, nós vamos ter que encarar. E um deles é o tribunal de Jesus. Mari, você vai ter que encarar o tribunal de Jesus. Eu vou ter que encarar o tribunal de Jesus. Mas espera aí, pastor, eu já não sou salvo, para que eu estou diante de um tribunal? Que julgamento será esse? Eu escrevi um motorzinho aqui para mim. Diz o seguinte: qualquer coisa que possamos desejar, ou prêmio que se possa nos oferecer nessa vida, é incomparavelmente nada e insignificante ao que nos está preparado na eternidade com Jesus. Vá comigo para Coríntios 3, volta mais, ainda em 1 Coríntios. Deus tem um projeto para nós. Deus tem um plano para nós. E nesse plano, Cauê, Ele diz: Cauê, eu tenho um plano para você. Você vai construir a sua vida na eternidade. Como que você vai construir isso? Depende de você. Mas a base eu vou te dar. O resto é contigo. Mas a base dessa construção eu vou te dar. Quem está em 1 Coríntios 3, diga eu. Versículo 10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Aí é interessante, Marco, porque nessa analogia que ele vai fazer aqui, a construção para a minha vida é feita na vida do outro. O que constrói na minha vida, Marina, para a eternidade, não é o que eu faço para mim mesmo, é o que eu faço para o outro. É o que eu faço em relação ao reino de Deus. Não é o que eu faço para mim. Ah, mas eu formei, eu sou formado em universidade, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu tenho todos os ados possíveis. Isso funciona para você aqui, nessa vida. Mas para a sua eternidade, não funciona nada. Ah, mas eu fui um empresário, eu fiz grandes empreendimentos, eu empreguei pessoas, eu gerei lucros para a minha cidade, para o meu estado, o meu país. Isso vale para você aqui nessa vida. Mas para a sua eternidade, Cícero, as casas que você construiu, vai ficar tudo, Cícero. Não sei que Robson e Robéria e Rosane vão fazer, mas vai ficar tudo. Porque valeu para teu tempo aqui. Daqui para a sua eternidade não é assim que se constrói. Mas aí ele vai fazer a analogia dizendo: cada um veja como
edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. O fundamento para a construção da nossa eternidade chama-se Jesus Cristo. O salmista diz que em vão constrói aqueles que constroem se o Senhor não estiver junto. Não é isso? Em vão edificam os trabalhadores, se o Senhor não edificar a casa. Então o que eu vou construir precisa ser em Jesus. E não é discurso, é atitude, é motivação, é intenção. Alguém diz que tem fé em Jesus, mas alguém me questionou esses dias, mas pastor, não é a fé que salva, é a fé que salva. Mas você sabe o que é fé? Tiago diz que fé tem que ter obra. Nós fazemos um exercício na igreja em Belém, que ainda faremos aqui, chama-se Corrida da Vida. Marco lembra. Vai um na frente, e tudo que o da frente vai fazendo, os que estão atrás têm que fazer. Então eu vou fazer lá pelo Mundaú, porque tem bastante bosta de vaca. E a hora que eu rolar na bosta da vaca e a Mariana não rolar, ela está fora. É assim mesmo. Sabe por que a corrida da vida é uma lição de vida? Na hora que eu entrar dentro do curral da lama e você não entrar, você está fora, perdeu. É assim a caminhada da vida com Jesus. Alguém diz que tem fé em Jesus, mas as suas obras nada têm a ver com Jesus. Então ele não tem fé. Ele sabe, ele tem informação, ele conhece alguma coisa, mas fé em Jesus não tem. Porque se você tem fé em Jesus, você vai fazer o que Jesus fazia. Ah, mas ele era Deus, é o Filho de Deus. Sim. A hora que você se submete a ele pela fé, mediante a graça, você tem a autoridade para fazer o que ele fazia. Então, se ele amava o inimigo, você também pode amar o inimigo. Se ele perdoou os que mataram ele, você também pode perdoar os teus inimigos. Ou então você ainda não tem fé em Jesus. Desse jeitinho. Não tem meias palavras. Versículo 12. Não há outro fundamento a não ser Jesus. Se eu vou construir, eu preciso ver que a base é Jesus, e o que é aceito nessa base é o que eu posso lançar. Sabe por quê, querido? Porque o que é feito nessa base passará pela prova. E se não for aprovado, você está fora. Contudo, versículo 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento, agora vem como é que se constrói no reino e na eternidade. Sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará. Esse dia aí tem um destaque na minha Bíblia, na sua tem? Esse dia não é qualquer dia. É o dia em que nós estaremos diante do tribunal de Jesus, para ser julgadas as nossas obras. Arnaldo, a nossa vida passará um filme. Nós não seremos envergonhados das coisas ruins que nós fizemos, mas vai passar. Não será mais uma vergonha, porque você já está salvo em Cristo. Você está na eternidade, mas vai passar. O que você fez e o que você deixou de fazer. Se o que você construiu foi ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, vai se manifestar no dia. O dia é o dia do Senhor. Porque está sendo revelado pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará.
Se o que você está construindo para a sua eternidade é palha, é madeira, é feno, você acha que isso resiste a fogo? Não resiste, querido. Não resiste. Por isso nós precisamos, Cícero, tratar o nosso coração. Eu ouvi o que você disse outro dia. Pensa que eu não ouvi? Eu ouvi. Que você quer investir o resto da tua vida no reino de Deus. Cuidar de doente, visitar os doentes, abençoar a vida das pessoas. Você falou. Os anjos ouviram. Mas se a intenção do coração nossa não é verdadeira, e eu vou lhe dizer uma coisa, se você fizer isso, você está construindo na sua eternidade. Se você for para os hospitais, abençoar as vidas que estão ali sofrendo, passando luta, dificuldade, isso é ouro. Só precisa alinhar com a intenção do coração, isso é ouro. Ah, mas se eu fui porque eu precisava que os outros me vissem. Se eu vou lá e tenho que tirar uma selfie, querido, cuidado com as selfies, querido. Vamos cuidar. Cara de santo na selfie não constrói nada para a eternidade. É madeira, é palha, é feno. Só que, Tamires, tudo que nós dizemos, e mais, Tamires, tudo que nós pensamos, está construindo para a nossa eternidade. E isso será provado pelo fogo, no dia do Senhor. Quando eu congrego, quando eu vou buscar a Deus, vai ter encontro com Deus agora. Eu vou para o encontro por quê? Qual é a minha motivação? Por isso eu pedi voluntários. Porque agora nós já podemos. Nós já temos um grupo de pessoas. E eu digo a vocês, irmãos. Marco falou comigo isso no dia e testificou no meu coração. Porque se não for de livre vontade, não vai servir para a sua eternidade. Não, eu vou porque o pastor me chamou. Aí você fez um ponto com quem? Com o pastor. O pastor chamou, você foi, o pastor chamou, você está pronto. Mas quando eu digo você se voluntaria, você analisou, mediu a sua vida, viu o sacrifício que podia ou não fazer, e você disse eu vou. Voluntariamente. Isso tem outro peso. Aí você está construindo para a sua eternidade. Por quê, queridos? Essa construção que ele está falando aqui tem a ver com o que se ensina e com o que se influencia. E do ponto de vista da influência, ninguém está inanimado. Ninguém está isento. Arnaldo, você acha que você está aqui hoje? É sinceridade do nosso coração. O Cauê teve alguma influência nisso para você vir hoje no culto aqui? Para conhecer a comunidade? Ele te deu a carona. Mas você olhando a vida dele, deu vontade de você vir no lugar onde ele ia? Deu vontade? É isso que eu estou falando. Arnaldo via como era o Cauê. Não posso dar o currículo dele, irmãos. Mas o Arnaldo sabe quem era. Não posso porque foi lançado no mar do esquecimento. Mas o Arnaldo sabe quem era. E o Arnaldo olha para esse cara hoje e vê ele com uma Bíblia na mão, orando, cultuando, saindo da cruz das almas, ia numa igreja ali no Jacintinho reclamando. E se ele continuar reclamando, Deus vai mandar ele lá para o aeroporto, todo domingo. Lá com Getúlio, vai ter uma igreja grande lá naquela área. Em nome de Jesus. Todos nós, querendo ou não, estamos influenciando alguém. E Paulo está dizendo aqui aos Coríntios que o fundamento é Jesus. Agora você decide o que você vai fazer com esse fundamento. Se as pessoas que estão à nossa volta
não reconhece as marcas de Cristo na nossa vida, o que é que nós estamos fazendo? Porque lá, Ive, o que vai contar a nosso favor são almas. A oração conta, sim, a oração que você fez por almas. As ofertas que você deu conta? Conta. Sabe por quê? Porque elas influenciaram para almas serem alcançadas. Deus não conta o seu dinheiro, mas Ele vai contar o que o seu dinheiro fez em relação a almas serem salvas. Então, quando você oferta e você dizima, você está semeando, mas não é dinheiro que você está semeando. É porque se você não oferta e não dizima, não se pode manter o ministério de pé. E cada um de vocês aqui está contando no reino dos céus. Para muitas pessoas que vocês nem conhecem, que foram tementes a Deus, amaram essa obra e nos ajudaram durante muito tempo, e outras que ainda nos ajudam até hoje. Porque elas estão construindo com ouro, prata e pedras preciosas. Então, se você acha que não ir no culto não faz diferença nenhuma, faz. Faz, Cícero. Suas netas estão vendo que você está indo para o culto. Mesmo que a avó não vem, mas o meu avô estava indo. Um dia elas vão olhar para trás, mas eu lembro que o meu avô ia para o culto. Você influenciou na vida de alguém com uma atitude. Nós não temos como não fazer. Nós estamos fazendo. É difícil trazer os meninos para o culto, tem aula amanhã, mas traga. Você está ensinando para eles, filho, esse é o caminho. O caminho é esse aqui. Só que as pessoas querem hoje fazer só o que lhes agrada, só o que é conveniente. E acha que não tem nada não. Tem, querido. Você está construindo. Você está construindo para a sua eternidade. O fundamento é Cristo. Com o que nós estamos edificando? O fogo provará as nossas obras. Sabe de uma coisa? Quanto mais o fogo queima o ouro, mais puro e precioso ele fica. Então não reclama não, querido, das vezes que você está sendo provado. Deus está simplesmente purificando aquilo que está na sua vida. Dói sim. Machuca muito. Mas Deus está provando em que está firmada a sua fé. Com o que você está edificando para a sua eternidade. Nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo. Só que no tribunal de Cristo, você vai ser julgado não apenas pelo que você faz. Isso é pior. Sabe, Mariana, a gente pensa que quando chegar diante do tribunal de Deus, de Jesus, nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos. Nós vamos receber a retribuição pelo que nós fizemos. Só que isso também não é assim. Nós seremos julgados pelo que nós deveríamos fazer e não fizemos. Não é só fazer, Marco. É saber o que é que Deus queria que nós fizéssemos. Será que a igreja hoje que anda atrás de carro, casa nova, casamento, emprego novo, promoção, ela entende que existe um plano eterno de Deus para a vida dela? E que ela deveria desesperadamente buscar qual é esse plano de Deus para a vida dela? Você já se perguntou isso? Alguém já se perguntou, Deus, qual é o teu plano para a minha vida? Será que as pessoas hoje se perguntam? Ou a Bíblia está mentindo? Lá no livro de Salmos, no Salmo 139, 16, é um texto que eu gosto muito, os irmãos até já conhecem. Salmo 139, versículo 16. Às vezes, Regis,
Essa é a oração que a gente tem que fazer. Senhor, eu estou sofrendo tanto. Será que esse é o plano que o Senhor tem para a minha vida hoje? O que é que diz aí? 16. Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Quando eu estava ainda no ventre da mãe, Deus escreveu todos os meus dias no seu livro, escritos e determinados, todos eles. Arnaldo, há um plano de Deus para a sua vida, mas você talvez nunca pensou isso, nunca ninguém te disse isso. Eu também nunca tinha pensado nisso, que Deus tem um plano a meu respeito, mas Ele tem. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, abra rapidamente. Time's running. Esse tempo é terrível. Vinte e três. Capítulo 25, versículo 23 de Mateus. Até o 30. Na verdade, eu quero que você só analise, nós já vimos esse texto, e é acerca dos talentos, né? Quando Deus fala que Jesus fala que o reino de Deus é igual a um homem que saiu em uma viagem e deu talentos aos seus servos. A um deu 5, outro 2 e outro 1. E a cada um ele deu segundo a sua capacidade. Então Deus viu a capacidade que cada um tinha e deu uma função para ele. O que Deus esperava? Que cada um deles negociasse e multiplicasse. Mas o último deles, o que recebeu 1, entendeu que o Senhor era severo, que era mau, que juntava onde não espalhava, que colhia onde não semeava, teve medo e enterrou. Sabe o que ele fez? Aos olhos nossos, ele foi justo. Ele recebeu 1 e devolveu 1. Ele estava devendo alguma coisa? Não. Ele não estava devendo nada. Ele recebeu 1 e devolveu 1. Só que o que é que o Senhor esperava dele? Que ele multiplicasse. Aí, Robson, nós não nos perguntamos o que Deus espera de nós. É legal ir ao culto? É legal ir ao encontro com Deus? É legal ser impactado por Jesus? Mas e daí? É só isso? Eu não vou sacrificar, eu não vou lutar, eu não vou jejuar, eu não vou chorar, eu não vou atrás, eu não vou convidar ninguém. Eu não vou levar o evangelho a ninguém. Eu vou esperar que uma mágica, que um anjo desça e faça. Queridos, é nossa responsabilidade como igreja. E nós vamos ser julgados por aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Ah, mas pastor, como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Quem sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida aqui hoje? Quem? Quem tem convicção plena da vontade de Deus para a sua vida? Você diz, hoje eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida. E como que eu não sei qual é essa vontade, mas no tribunal de Jesus eu vou ser julgado por não ter cumprido essa vontade? É uma coisa meio de louco, né? Como é que eu vou ser julgado por uma coisa que eu nem sabia que era isso para me fazer? No fundo, nós sabemos. Sabe por quê, queridos? Só há uma forma de você alcançar satisfação, prazer e sucesso na sua vida, se você estiver fazendo a vontade de Deus. Fora dela, uma dessas coisas vai faltar.
Você vai estar com sucesso, muitas vezes insatisfeito. Você vai estar abençoado, o bolso está bamburrando de dinheiro, mas você está triste. Você está chateado, está abatido. Você não tem prazer, você não tem alegria. Sabe como se chama isso? Chama-se um homem fora da vontade de Deus. Uma mulher, um homem fora da vontade de Deus. Eu vi a história de um homem que estava completando 38 anos numa empresa. E os amigos fizeram uma festa para celebrar. E no dia da festa esse homem diz: eu estou há 38 anos fazendo uma coisa que eu não gosto. Todo mundo riu e alguém perguntou para ele: mas por que o senhor faz o que não gosta durante 38 anos? Ele disse: porque o salário é bom. Me dá dinheiro, mas eu não gosto. Vai ser um bom profissional, era bom, os amigos gostavam dele, mas ele não estava fazendo a vontade de Deus para a vida dele. Como é que eu vou saber? A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, quem achou, diga eu. Quem não achou, diga misericórdia. 3, versículos 5 e 6. Diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe como é que você sabe a vontade de Deus? Busca Ele. Clama a Ele. Busca Ele de todo o teu coração, entrega o teu caminho a Ele. Diz: Senhor, eu não vou dar nenhum passo sem a sua direção. Mostra para mim qual é a sua vontade. A gente faz isso. A gente amanhece o dia e sai atropelando tudo. A gente não pergunta: Deus, qual é o teu plano para mim hoje? A gente já sai no 12. Não quer saber. Não ora, não abre uma Bíblia para conversar com Deus antes. Já vai fazendo o que tem que fazer. A coisa dá errada no meio do caminho, de quem é a culpa? A culpa é de Deus. Deus, o Senhor não viu que eu estou aqui perecendo. Mas você não buscou a vontade de Deus antes. Você fechou um negócio e perguntou a Deus se era isso para fazer. Aliás, Deus estava gritando de todas as formas para você e você não ouviu. E no fim você julga que Deus... Não. Busca o Senhor. Busque o Senhor. Entrega teu caminho a Ele. Todos os dias, Ivete. Entrega o caminho a Ele. No livro de Hebreus, capítulo 6... capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga eu estou indo. Estou chegando. 11:6 de Hebreus diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Quer direção de Deus para a sua vida? Busca Ele. Busca Ele. Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se é ser médico, é piloto de avião, é advogado? Pergunta. Ele vai te dizer. Deus fala, queridos. Nós temos aprendido aqui, Deus fala. Então nós vamos buscar a vontade de Deus. Primeira coisa, como eu vou saber a vontade de Deus? Primeira coisa, busque em Deus a vontade dele para a sua vida. Em segundo lugar, esteja plantado em uma congregação. Isso aqui vai chocar com a maioria da filosofia de hoje. A igreja do eu sozinho. Você nunca vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não congrega em lugar nenhum. Pula daqui, domingo ali, no outro domingo no outro lugar. Não tem aliança, não está firmada em lugar nenhum.
Deus não vai revelar a vontade dele para alguém que anda sozinho, que não para em um lugar. Aliás, é na congregação que vai culminar com aquilo que lemos outro dia. A árvore se conhece pelos... Se você não está plantado em uma igreja, você não pode dar frutos. Você não dá frutos. E se você não dá frutos, não podemos saber que árvore você é. E se não sabemos que árvore você é, não sabemos qual é o propósito de Deus para a sua vida. O reino de Deus, queridos, é uma grande plantação, em que havia várias sementes na mão do agricultor. E ele não sabia de que árvores eram. Então o que ele fez? Ele plantou. Se você quer saber uma semente que está na sua mão e você não sabe de que é, você a planta, e quando ela crescer e der frutos, você vai saber, afinal, isso era um pé de jiló, a melhor coisa que existe no mundo. Mas quando estava a sementinha pequenininha, você não sabia se era pimenta, se era tomate, estava tudo igual. Você entendeu por que você tem que estar plantado numa igreja? No livro de Salmos 92, onde é que nós frutificamos, onde é que nós sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Salmo 92, mais ou menos no meio da sua Bíblia, ou um pouco antes, ou um pouco depois, depende se é de estudo, não é? 12, versículo 12 e 13. Aí, queridos, quem achou, diga eu. Diz assim, ó: o justo florescerá como a palmeiras, viu, irmão? Palmeiras, viu? Crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do... florescerão nos átrios do nosso Deus. Então não vem com essa, de que não, que você foi um chamado fora do tempo. Não. Alguém ligou para mim, há um tempo atrás: pastor, eu estou aqui, sou como é que chama? Conferencista e tal, e com livros e não sei o que, e disco. Eu digo, legal, que bom, meu irmão. Está aqui em Maceió, estou aqui em Maceió, ministrando nas igrejas, que bênção. Queria ver se podia ir na sua congregação. Eu digo, na hora, com certeza. Qual é a sua congregação? De São Paulo, aí São Paulo não tem congregação. Qual é a sua congregação? Não é que eu sou um ministério assim. Qual é o nome do seu pastor? Porque eu fui chamado, eu digo, querido, graça e paz. Não quero conversa. Cantor gospel, ministério de... fora da cobertura de um pastor, querido. Estou fora. Você precisa indispensavelmente estar plantado numa congregação. Porque é lá onde você vai ser experimentado, o seu caráter, a sua índole, a sua personalidade, onde você vai aprender a perdoar, onde você vai aprender a sentir o cheiro do sovaco do irmão que não está bem legal e dizer, que bom, irmão, que você está aqui. Podia ter deixado o outro amigo lá, mas que bom que você veio. É na congregação, querido. Fora dela, nós somos nada. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Esteja plantado numa igreja. Não fica pulando de galho. Observe em volta de vocês aí. Pessoas que vivem se auto-justificando porque naquela igreja é assim, porque ali não tem pessoas santas, ali não tem o pastor lá é barbudo, usa pano de saco, eu vou na outra, mas a outra, o pastor está legal, mas os irmãos não estão legal. Querido, sabe quando você vai encontrar uma igreja 100%? Na eternidade, com Jesus, fora de lá. E sabe o que você vai encontrar? Porque lá Jesus não vai aceitar os malas, não. Lá só vai entrar os escolhidos. Não vai entrar qualquer um. Aí a pessoa pensa que
Ela recebeu o perdão de Jesus, mas ela não tem que perdoar. Os que não perdoam, queridos, não vão entrar na eternidade com Jesus. Vão para o lago de fogo e enxofre. Sabe por quê? Porque Jesus ama aqueles que aprenderam a perdoar. Jesus quer o bem daqueles que aprenderam a perdoar. E Ele não quer contaminá-los com o rancor, com o ódio no coração dos outros. Eu tenho que falar. Porque tem um monte de crente enganado, cultuando, culto após culto, 30, 50 anos na igreja, não perdoa ninguém. E acha que está salvo. Está redondamente enganado. Era o tema da outra, né? Terceiro, tire todos os embaraços da sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Quem achou, diga eu. Atos 20, 24. Oh. Com aquela bíbliazinha de alto, como é que chama? Atos capítulo 20, versículo 24. Olha o que Paulo diz aí, queridos. Estou concluindo em nome de Jesus. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ah, não, mas eu não posso estar ali porque as pessoas não me cumprimentam. Não, mas eu não posso estar ali porque o pastor não me visita. Você acha que Paulo ligava para isso, queridos? Ah, mas eu não posso estar no ministério porque eu não posso ser ordenado pastor. Se você não está qualificado, não vai mesmo. Só que se você acha que isso é alguma coisa, sabe quem está dizendo aqui isso? Paulo, queridos. Você acha que Paulo tinha alguma bagagem? Como é que diz? Paulo tinha bagagem, queridos. Mas ele está dizendo aqui, para mim em nada considero a vida preciosa, contanto que complete a minha carreira, porque ele está correndo não sem meta, ele tem uma meta, ele tem um objetivo. Para onde eu estou indo? O que é que eu almejo? É cargo? É cadeira dos santos? Que eu estou almejando? É nome em placa de igreja? É nome em panfleto de congresso? O que é que eu estou buscando o quê? Qual é a minha meta? Paulo sabia. Contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que você precisa para testemunhar o evangelho da graça de Deus? O que é que você precisa? Nem de boca mais. Porque só se você viver a graça, o evangelho da graça, você já está testemunhando. Tira os embaraços. 2 Timóteo 2,4. 2 Timóteo 2,4 diz o quê? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É 2 Timóteo aí que você leu? Nenhum soldado em serviço se envolve. Aí, querido, você quer saber a vontade de Deus para a sua vida. Deus diz a vontade dele para a sua vida, mas você está preso no emprego. Não, mas você está preso num negócio. Não, você está preso numa situação familiar. E aí? Ele pode dizer a vontade dele para a sua vida? O Robson hoje ligou para mim. Se ele tivesse dito direto o que ele queria, ele tinha conseguido. Mas como ele perguntou onde eu estava, aí ele não pôde seguir o que ele queria. Porque eu disse para ele onde eu estava. E aí ele ficou constrangido de dizer o que ele queria, eu só soube depois. Talvez inconsciente. Porque eu estava envolvido com algo, eu não podia satisfazer uma necessidade dele. Você acha que Deus vai atrapalhar a sua vida? Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Desembarace.
Tira os atropelos da sua vida. Casa, amigo, já casou? Já casou? Você mesmo, barbudinho. Já casou? Tá vendo? Aí Deus vem, quer te usar, quer te ordenar o ministério, não pode. Você está com atropelos na sua vida. Ah, eu quero ser missionário. Disse que vai para Venezuela. Já tirou o passaporte? Nem casou ainda? Você está entendendo, querido? Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Olha o que Jesus diz para algumas pessoas em Lucas capítulo 9. Finalizando, eu estou igual formiga agora. Agora é finalizando mesmo, ainda lê mais uns 20 versículos ainda. Não, agora para finalizar. Não finaliza nunca. Meu. Lucas capítulo 9, versículo 57. Tira todo o embaraço da sua vida. Quem achou, diga amém. Amém. Indo ele caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha, queridos, uma pessoa dessa aqui, o que é que ele tinha visto, queridos? Ele tinha visto o que, Ive? Curas, milagres, multiplicações de pão. O que ele ia querer mais? Senhor, estou contigo e não abro. Algumas pessoas se assustam comigo quando eu digo algumas coisas aqui, mas é assim mesmo, porque nós estamos sendo provados pelo fogo, estamos sendo preparados para aquele grande dia. Senhor, eu vou te seguir por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sérgio, desiste do motorhome. Desiste de tudo. Você quer me seguir? Eu não tenho nem onde dormir. Você acha o que vai? Vou seguir e ele vai me dar de tudo. Imagina esse homem, com toda a sua vida, seu status, sua segurança. Com certeza tinha boa vontade, mas ele não pôde seguir Jesus. Por quê? Porque ele estava preocupado: onde eu vou morar? Onde é que eu vou dormir? Jesus, querido, é especialista para meter o dedo na ferida. Isso aqui, nenhuma coisa disso aqui foi de graça, não. Ele sabia o que ele estava dizendo. Cada resposta para cada um. Outro vê que uma pancada de gente saiu junto com esse aqui, deixou a congregação mais vazia, disse: agora tem menos, então eu também vou me astrever, como diz os ribeirinhos lá. A outro disse Jesus: segue-me. Daqueles que ficaram. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Duas coisas terríveis aqui. Primeiro, e sepultar o pai. Jesus disse o quê? Buscar em primeiro lugar as vontades da tua família, da tua casa, dos teus negócios. O que foi que Jesus disse? Aí alguém disse para Jesus: deixa primeiro. Você acha que ele está apto a seguir Jesus? Segunda coisa, na cultura, quem era o primogênito tinha direito de porção dobrada se fizesse o sepultamento do seu pai. Se ele não fizesse, a herança em porção dobrada ia para o próximo filho. Dinheiro, Marco. Aí as pessoas dizem assim para mim: pastor, eu vou trabalhar, quando eu tiver dinheiro, aposentado, aí eu vou fazer a obra do Senhor. Eu digo: vai nada, querido. Sabe de nada, inocente. Quem é a nossa segurança é Jesus, queridos. Ele é o nosso tesouro, é Ele que nos sustenta. Do jeito que Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele levanta quem Ele quer, mas Ele não deixa nenhum filho dele
mendigar o pão. Então, duas coisas aqui: desembaraça a sua vida, desapega, abre mão, e você vai ver a vontade de Deus estampada em letreiro luminoso na sua frente, com um trio elétrico dizendo: é por aqui, meu filho. Mas enquanto você estiver embaraçado, ele queria que você ficasse com ele, mas você chegou todo arrumado, pronto, e disse: pai, eu posso sair? Ele queria assistir um filme com você, comendo pipoca. Lembrei do Cício agora. Mas aí você chegou todo arrumado, pronto, perfumado, e disse: pai, eu posso sair? Você acha que ele vai dizer para você ficar assistindo o filme? Você está preparado, você está com o seu caminho determinado. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Você quer fazer? Não condiciona, não coloca nada em primeiro lugar. Ah, eu busco o reino de Deus. Busca não, querido. Buscar o reino em primeiro lugar é outra coisa. A outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Ele em outro local vai dizer: qualquer que deixar pai, mãe, irmãos, filho, tudo por amor de mim, receberá 100 vezes mais. Cício, eu deixei meus pais lá. Deixei meus pais em Belém. Pessoas que amam a Jesus, que me abençoam, me ajudam até hoje aqui. Mas eu não posso passar um Natal com eles. Minha mãe fez aniversário agora, dia 10 de fevereiro. Eu não pude estar lá com ela. Ah, mas as pessoas olham e dizem: pastor, eu queria fazer o que você faz. Queria não, querido. Você não queria, se você quisesse, você estava fazendo. Só que você vai ter um monte de prioridades na frente de Deus, de Jesus, e Ele não pode dizer a vontade dEle para a sua vida. Porque quando Ele disser a vontade dEle: Arnaldo, há um monte de pessoas precisando ser ganha por Jesus que eu não posso chegar lá. Mas você, Arnaldo, tem a linguagem. Você tem o jeito. Todo no seu jeito, tatuado. Eu vou chegar lá, os caras já vão olhar onde é que eu tenho uma tatuagem. Não tem, eles não vão nem me ouvir. Mas você, eles vão ouvir. Mas se você se entregar de verdade na mão de Jesus, Ele vai usar a sua vida para resgatar muitos que estão se perdendo em droga, em vícios, em prostituição e um monte de porcaria. Mas se nós não quisermos fazer a vontade de Deus, sabe o que vai acontecer? Outros vão fazer. Aí Jesus disse para ele: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. No primeiro ano que eu estava aqui, queridos, 3 meses que eu estava aqui, a minha esposa e eu pegamos chikungunya. Passamos 48 horas em casa, só nós e um menino de 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, para carregar a mãe no colo, para ir no banheiro, fazer xixi, porque teve que andar de cadeira de roda, longe de pai, de mãe, de todo mundo. Depois que eu peguei essa situação, um monte de gente: pastor, por que você não volta para a sua igreja? Que não tem ninguém. Só que eles não viam vocês, eu já via. Ninguém via vocês. Mas o diabo nos provou, queridos. Por uma obra do Espírito Santo, uma senhora chamada Vera foi nos visitar e nos achou jogado no chão lá. Não foi ela, foi Deus. Aleluia. Mas olhar para trás, queridos, voltar. Não. Sabe o que ele está dizendo? Se você fez uma escolha, não volte atrás. Você quer saber a vontade de Deus? Mantenha-se firme na escolha que você fez. Você escolheu seguir Jesus? Então siga Jesus. Não importa. As coisas vão vir, as situações vão vir, as perturbações vão vir, mas se você se manter firme, forte, como é que ele disse? Sempre firme e perseverantes, abundantes na obra do Senhor. É assim que nós temos que caminhar. Porque nós estamos correndo, Cauê, para uma coroa incorruptível. Os homens se esforçam, se esmeram por uma coroa que vai perecer, mas nós corremos por uma coroa que jamais perecerá,
que estará conosco por toda a eternidade. Agora, de verdade, para finalizar, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, nós estávamos lá. Eu oro que o Espírito Santo continue ministrando essa palavra no teu coração, porque há um monte de coisa que eu gostaria de dizer que eu não posso dizer, não tenho mais tempo. Timóteo capítulo 4, versículo 6. Se você perseverar, se você buscar ao Senhor, se você não ter a sua vida por preciosa, se você tirar todo o embaraço da sua vida, você vai poder chegar no fim da sua vida e dizer o que Paulo disse. Capítulo 4, versículo 6. Quem achou, diga eu. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O fim acabou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Só os que amam a vinda de Jesus, os que esperam essa vinda, fiquem de pé comigo. Porque hoje nós estamos vivendo uma igreja que espera o carro novo, que espera a casa nova. Queridos, eu não estou fazendo apologia à pobreza. Eu não estou dizendo que você não pode usufruir das coisas que essa vida te der. Mas eu estou dizendo que o seu anelo, aquilo que você mais deseja, precisa ser a vinda de Jesus, a eternidade com Ele. Porque nada que esse mundo possa nos oferecer, nenhum prêmio que esse mundo possa nos oferecer, pode aquilo que nós teremos na glória com Jesus. Não pode. Nós teremos melhor tudo que você puder imaginar. Tudo. Esse mundo só... Mas na glória com Jesus teremos paz, teremos vida, teremos gozo eterno. Que o Espírito Santo de Deus, que foi deixado como promessa de Jesus, para nos guiar em toda a verdade, que esse mesmo Espírito conduza as nossas vidas, que crave no nosso coração essa verdade, e um desejo insaciável de edificar uma casa na eternidade, levando vidas ao trono da graça do Pai, semeando, plantando e construindo com ouro, prata e pedras preciosas. Que o Espírito Santo ministre no meu e no seu coração o quanto nós precisamos dele e o quanto melhor será aquele dia, o grande dia do Senhor.